Have you ever felt that moment when everything you've been taught, every instinct screaming inside you, collides with a single choice that could change everything? That split second when silence becomes impossible, when staying quiet means losing yourself. For one girl, that moment came on her very first day at a new school, in a crowded cafeteria, when 3 boys made the worst mistake of their lives. A mudança havia acontecido 3 semanas atrás, mas para Natália ainda parecia ontem. As caixas empilhadas na sala vazia, a assinatura dos papéis do divórcio que ela não deveria ter visto, o silêncio pesado que substituiu as discussões noturnas dos pais. Sua mãe tentava manter um sorriso otimista, falando sobre recomeços e novas oportunidades, mas Natália conhecia aquele olhar cansado, aquela tristeza escondida atrás de palavras animadoras. Naquela manhã de segunda-feira, o despertador tocou às 6 da manhã. Natália ficou deitada por alguns minutos, encarando o teto desconhecido do novo quarto, sentindo o peso do que estava por vir. Primeiro dia no Colégio Central. Primeiro dia sendo a garota nova. Primeiro dia tendo que explicar por que se mudou. Porque não tinha pai por perto, porque estava recomeçando do zero. Ela se levantou devagar, passando pela coleção de troféus e medalhas cuidadosamente organizados na estante. Ouro, prata, bronze, campeonatos regionais, estaduais, nacionais, anos de treinamento, de suor, de disciplina. Sua faixa preta pendurada na parede era mais do que um pedaço de tecido. Era uma conquista que poucos da sua idade podiam reivindicar, mas hoje ela guardaria tudo isso dentro de si. Nada de se exibir, nada de chamar atenção. Apenas mais uma estudante tentando passar despercebida. No banheiro, enquanto escovava os dentes, Natália se observou no espelho. Rosto ainda infantil, mas com uma determinação nos olhos que vinha de lugares profundos. Cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo simples, sem maquiagem, sem acessórios chamativos. Ela queria ser invisível. A cozinha cheirava a café fresco quando desceu. Sua mãe já estava vestida para o trabalho, preparando torradas com uma pressa controlada. Elas trocaram olhares, e naquele silêncio havia todo um diálogo de preocupação e esperança. "Vai ficar tudo bem, meu amor", sua mãe disse, ajeitando uma mecha de cabelo atrás da orelha de Natália. "Eu sei que está difícil, mas você é forte, mais forte do que imagina." Natália assentiu, engolindo as palavras que queria dizer. Como explicar que a força física que ela possuía não ajudava em nada contra a solidão? Que saber derrubar um oponente 3 vezes maior não tornava mais fácil fazer amigos? "Lembra do que seu pai sempre dizia?" A mãe continuou, e Natália sentiu uma pontada no peito ao ouvir a menção dele. Força de verdade não está nos músculos, está no coração. Está em saber quando lutar e quando recuar. Antes de sair, sua mãe segurou seu rosto com as 2 mãos, olhando profundamente em seus olhos. "Não deixe ninguém te diminuir, Natália, mas também não precisa provar nada para ninguém. Seja você mesma e as pessoas certas vão te encontrar." Um beijo na testa, um abraço apertado, e Natália estava na rua, caminhando em direção ao ponto de ônibus, com a mochila pesada nas costas e o coração ainda mais pesado no peito. O Colégio Central era imenso, muito maior que sua antiga escola. Prédios de 3 andares, quadras esportivas, centenas de alunos circulando pelos corredores em grupos animados. Natália pegou seu horário na secretaria e começou a navegar pelos corredores, sentindo cada olhar curioso pousando sobre ela. Ser nova era como usar uma placa neon dizendo: "Não pertenço aqui." As primeiras aulas foram um borrão de apresentações constrangedoras. "Temos uma aluna nova hoje, pessoal. Natália, quer se apresentar?" E ela tinha que ficar de pé, sentindo dezenas de olhos avaliando cada detalhe, murmurando respostas curtas sobre de onde veio, por que se mudou. Ela omitia a parte do divórcio.
Inventava desculpas vagas sobre trabalho da mãe. Durante o intervalo da manhã, ela encontrou um banco vazio perto da biblioteca e ficou lá, fingindo estar absorta no celular. Grupos de estudantes passavam, rindo alto, empurrando uns aos outros completamente à vontade em seu território. Natália observava, tentando decifrar as dinâmicas sociais, identificar quem eram os populares, os excluídos, os neutros. Foi quando ela os viu pela primeira vez. 3 garotos atravessavam o pátio como se fossem donos do lugar. O mais alto, claramente o líder, tinha aquele andar característico de quem nunca foi contrariado. Ombros largos, mandíbula definida, um sorriso que parecia mais uma ameaça do que uma expressão de alegria. Seus 2 amigos flanqueavam-no como guardas, rindo alto demais de piadas que provavelmente não eram engraçadas. Natália os observou empurrarem um garoto mais novo, quase derrubando seus livros. Observou como os outros estudantes se desviavam deles, como uma multidão se abrindo para um predador. E quando os olhos do líder varreram o pátio e pausaram nela por uma fração de segundo, Natália sentiu um arrepio. Ela conhecia aquele tipo. Havia encontrado vários deles antes, em diferentes escolas, diferentes contextos, valentões que confundiam força com poder, que se alimentavam do medo alheio. Ela desviou o olhar rapidamente, voltando a atenção para o celular. Não se envolva, ela murmurou para si mesma, apenas deixe o dia passar. Mas o universo tinha outros planos. O almoço no Colégio Central acontecia em um refeitório enorme, com mesas compridas e cadeiras plásticas, cheiro de comida industrial misturado com desinfetante. Natália pegou sua bandeja, comida que ela mesma havia trazido de casa, e procurou um lugar discreto. Todas as mesas pareciam já ter seus grupos estabelecidos. Ela finalmente encontrou um canto, uma mesa pequena perto das janelas, parcialmente escondida por uma coluna. Perfeito. Ela poderia comer em paz, observar sem ser observada, sobreviver ao primeiro dia. Estava no 3º mordida do sanduíche quando sentiu a mudança na atmosfera. O volume das conversas caiu ligeiramente, como quando um predador entra na savana. Natália não precisou levantar os olhos para saber quem havia entrado no refeitório. Diego. Ela havia descoberto o nome dele durante a aula de história, quando a professora o repreendeu por estar bagunçando no fundo da sala. Diego e seus 2 amigos constantes, Rafael, magro e nervoso, sempre rindo das piadas alheias, e Bruno, quase tão grande quanto Diego, mas com menos inteligência nos olhos. Eles pegaram suas bandejas e se sentaram em uma mesa central, a melhor localização do refeitório. Natália podia senti-los mesmo sem olhar diretamente. Aquela presença tóxica que certos grupos emanam. Eles falavam alto, faziam comentários sobre outros estudantes, criavam uma atmosfera de desconforto generalizado. Natália continuou comendo, focando em seu sanduíche, tentando se tornar pequena e invisível. Não funcionou. Ei, olha só! A voz de Diego cortou o refeitório como uma faca. Temos uma novata aqui. Aquela garota ali, sozinha. Natália sentiu cada músculo do seu corpo se contrair. Não olhe, não reaja. Talvez ele perca o interesse. Passos se aproximando, o arrastar de cadeiras, e então eles estavam ali, os 3 circundando sua mesa pequena como tubarões cercando uma presa. E aí, novata, Diego disse, inclinando-se sobre a mesa, seu rosto muito próximo do dela. Como é que você não veio se apresentar? Todo mundo novo tem que passar pela gente primeiro. É tipo uma regra não escrita. Natália finalmente levantou os olhos, mantendo sua expressão neutra. Não sabia dessa regra. Desculpa. Ah, ela fala. Rafael riu, e era um som desagradável, como vidro se quebrando. Pensei que fosse muda ou algo assim. Qual é seu nome, garota? Bruno perguntou, já puxando uma cadeira e sentando-se ao lado dela, muito próximo, invadindo seu espaço pessoal de forma deliberada. Natália.
Natália, Diego repetiu, saboreando o nome como se estivesse provando algo amargo. Bonito nome. Meio formal demais, mas bonito. De onde você veio, Natália? Do interior. Do interior, ele zombou. Ah, então você é tipo uma caipirinha? Veio para a cidade grande? Risadas dos dois amigos. Natália sentiu a raiva começando a ferver dentro dela, mas respirou fundo, contando até 5 como seu pai havia ensinado. Controle, sempre controle. Só vim almoçar em paz, ela disse, mantendo a voz calma. Não quero problemas. Problemas? Diego se aproximou ainda mais, e Natália podia sentir o cheiro de chiclete de menta em seu hálito. Quem falou em problemas? Estamos apenas sendo amigáveis, conhecendo a novata. Não é, galera? Muito amigáveis, Rafael concordou, seus olhos percorrendo Natália de uma forma que a fez sentir náusea. Foi quando Diego estendeu a mão e, sem qualquer aviso ou permissão, tocou-a de forma completamente inadequada, agarrando seu peito e apertando enquanto ria, como se fosse a coisa mais hilária do mundo. O tempo parou. O refeitório inteiro pareceu congelar naquele momento. Alguns estudantes viraram o rosto, envergonhados ou com medo de se envolver. Outros observavam em choque silencioso. Uma garota na mesa ao lado cobriu a boca com a mão. Um grupo de meninos mais novos olhava fixamente, processando o que acabara de testemunhar. Mas ninguém se moveu, ninguém disse nada, ninguém ajudou. Natália sentiu como se estivesse fora do próprio corpo, observando a cena de cima. Cada nervo, cada músculo, cada instinto gritando uma única palavra: reaja. Anos de treinamento ativaram-se instantaneamente. Seu corpo sabia exatamente o que fazer. Quais movimentos executar, como transformar aquele agressor em uma memória dolorosa. Mas ela segurou. Por uma fração de segundo que pareceu uma eternidade, ela segurou, lembrando da promessa que havia feito. Sem violência, sem problemas, apenas passar despercebida. Diego interpretou seu silêncio como fraqueza. Ele se aproximou ainda mais, sussurrando alto o suficiente para seus amigos ouvirem, macia, exatamente como eu imaginei. O que mais você está escondendo aí, novata? Foi a gota d'água. Algo dentro de Natália se rompeu, não de raiva descontrolada, mas de clareza absoluta. Seu pai havia ensinado quando lutar e quando recuar. Havia ensinado que força sem disciplina é apenas violência, mas também havia ensinado que existem linhas que, quando cruzadas, exigem uma resposta. E Diego havia não apenas cruzado essa linha, mas a destruído completamente. Em um movimento tão rápido que a maioria das pessoas mal conseguiu processar, Natália agarrou o pulso de Diego. Seus dedos encontraram os pontos de pressão exatos, aqueles que seu instrutor havia mostrado centenas de vezes. Ela girou, aplicando torque no ângulo preciso, e, de repente, Diego estava curvado para a frente, seu rosto contorcido em dor e surpresa. "O quê?" ele começou, mas a voz saiu como um guincho estrangulado. Natália se levantou lentamente, mantendo a pegada, forçando Diego a permanecer curvado em um ângulo desconfortável. Sua outra mão permaneceu livre, posicionada de forma defensiva, mas relaxada, pronta para reagir a qualquer ameaça adicional. "Me solta, sua maluca!" Diego gritou, tentando se livrar, mas cada movimento só aumentava a dor em seu pulso. O refeitório explodiu em murmúrios e exclamações. Estudantes se levantaram para ver melhor. Alguns pegaram celulares, começando a filmar. A cena era surreal. Uma garota aparentemente frágil dominando completamente um dos valentões mais temidos da escola. Rafael e Bruno finalmente reagiram, avançando para ajudar seu amigo. Mas Natália havia antecipado isso. Sem soltar Diego, ela girou, usando o próprio corpo dele como barreira parcial. Quando Rafael se aproximou demais, ela soltou Diego por um segundo, desferindo um chute lateral rápido que acertou a cadeira próxima, fazendo-a deslizar violentamente contra a canela de Rafael. Ele gritou, tropeçando para trás.
Bruno tentou agarrá-la por trás, mas Natália agachou-se rapidamente, pegando Diego novamente e o empurrando diretamente contra Bruno. Os dois colidiram em uma confusão de braços e pernas, caindo no chão com um baque surdo. 3 segundos. Havia levado apenas 3 segundos para neutralizar os 3 valentões. Natália recuou para uma posição defensiva adequada, pés plantados firmemente, joelhos ligeiramente flexionados, mãos levantadas, mas abertas. Sua respiração estava controlada. Seu coração batia forte, mas de forma ritmada. Ela podia sentir a adrenalina correndo por suas veias, mas sua mente permanecia clara, calculista. Diego se levantou lentamente, massageando o pulso, seu rosto vermelho de humilhação e raiva. Ao seu redor, o refeitório inteiro observava em silêncio atordoado. Alguns estudantes tinham expressões de choque absoluto. Outros, especialmente aqueles que provavelmente já haviam sido vítimas de Diego e sua gangue, tinham um brilho de satisfação mal disfarçada nos olhos. "Você vai se arrepender disso", Diego sibilou, sua voz tremendo de fúria. "Você não faz ideia de quem está mexendo." Natália deu um passo à frente, e foi notável como Diego automaticamente recuou meio passo, seu corpo traindo o medo que sua boca tentava esconder. Ela olhou diretamente em seus olhos, e quando falou, sua voz era baixa, mas carregada de uma autoridade que fez o refeitório inteiro se silenciar ainda mais. "Não. Você não faz ideia de quem está mexendo. Eu vim para essa escola querendo paz, querendo apenas estudar e recomeçar minha vida. Não pedi atenção, não procurei confusão. Mas você..." Ela apontou diretamente para ele. "Você cruzou uma linha que ninguém, nunca, tem permissão para cruzar." Ela fez uma pausa, deixando as palavras afundarem. Rafael e Bruno ainda estavam no chão, olhando para ela como se ela fosse uma criatura de outro planeta. "Eu treinei artes marciais desde os 6 anos de idade", Natália continuou. Sua voz ainda baixa, mas penetrante. "Competições nacionais, faixa preta, centenas de horas no tatame, aprendendo não apenas como lutar, mas quando lutar. E meu pai, que me ensinou tudo isso, sempre me disse que força de verdade não é sobre machucar pessoas, é sobre proteger a si mesma e aos outros." Ela deu mais um passo em direção a Diego, que agora claramente queria recuar, mas seu orgulho não permitia. "Eu poderia ter quebrado seu pulso há pouco. Poderia ter deixado você e seus amigos com ferimentos que levariam semanas para curar. Mas não fiz isso. Sabe por quê?" Diego não respondeu, seu maxilar tenso. "Porque eu não sou como você." Natália disse simplesmente. "Eu não uso força para humilhar ou ferir. Uso apenas para me defender. Então aqui está o que vai acontecer. Você e seus amigos vão me deixar em paz. Vão deixar todo mundo em paz. Porque se eu ver vocês assediando mais alguém, tocando alguém sem permissão, usando seu tamanho para intimidar pessoas menores, eu não vou hesitar em intervir novamente. E da próxima vez, talvez eu não seja tão gentil." O silêncio era tão completo que se podia ouvir a respiração coletiva das dezenas de estudantes presentes. Diego abriu a boca, fechou, abriu novamente. Sua face estava vermelha, veias saltando em seu pescoço. "Isso não acabou", ele finalmente conseguiu dizer, embora sua voz não tivesse a mesma confiança de antes. "Para mim acabou", Natália respondeu, virando-se deliberadamente de costas para ele. Um gesto que todos reconheceram como o máximo da confiança ou desprezo, dependendo da perspectiva. Ela voltou para sua mesa, recolheu sua mochila e sua bandeja e caminhou em direção à saída do refeitório com a cabeça erguida. Foi quando aconteceu algo inesperado. Um estudante, um garoto que Natália não conhecia, começou a bater palmas. Devagar no início, depois mais rápido. Outra pessoa se juntou, depois outra. E, de repente, metade do refeitório estava aplaudindo. Alguns até assobiando e gritando palavras de apoio. Natália não olhou para trás, mas sentiu as lágrimas picando seus olhos.
Não eram lágrimas de tristeza ou medo, mas de liberação. Por semanas, ela havia segurado tudo dentro, toda a dor do divórcio, da mudança, da solidão. E naquele momento, defendendo-se, ela havia encontrado não apenas sua voz, mas sua força interior novamente. Ela saiu do refeitório com o som dos aplausos ainda ecoando atrás dela, sabendo que sua vida naquela escola nunca mais seria a mesma. Talvez não fosse a invisibilidade que ela havia planejado, mas era algo melhor, respeito, e por mais assustador que fosse, também era libertador. Nos corredores vazios, longe dos olhos curiosos, Natália finalmente permitiu que algumas lágrimas caíssem. Ela se encostou em um armário, abraçando sua mochila contra o peito e deixou as emoções fluírem. Medo do que poderia acontecer a seguir. Alívio por ter se defendido. Tristeza por ter que usar violência, mesmo que defensiva. E, surpreendentemente, um pequeno vislumbre de esperança de que talvez, apenas talvez, as coisas ficassem bem. O sinal tocou, anunciando o fim do intervalo de almoço. Natália secou os olhos, respirou fundo 3 vezes e endireitou os ombros. Ela tinha mais 3 aulas pela frente, e amanhã seria outro dia, e o dia seguinte outro. A vida continuaria, com ou sem drama, com ou sem valentões. Mas uma coisa ela sabia com certeza. Natália havia sobrevivido ao primeiro dia, e se sobreviveu a isso, poderia sobreviver a qualquer coisa que viesse a seguir.